Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. Você estava falando da Chape, aqui em off a gente estava falando sobre isso, e você comentou também que aquela sua saída da Chape, para quem não sabe, foi poucos meses antes da tragédia que infelizmente aconteceu com aquele grupo. E você estava falando que algo te tocou para que você tomasse essa decisão também de sair da Chape para ir para o Bahia. Queria que você comentasse sobre isso e como foi esse estalo e mais, que você teve. como foi depois de meses, poucos meses de sair, ver aquela... Você viu num lugar, assim, eu fico imaginando quando você recebeu essa notícia, o que você sentiu lá, com né? pessoas que você conviveu, conhecia, e você poderia estar lá no lugar. Um grupo que você ajudou a montar também, né? Na realidade, não foi nem montar o grupo, mas reforçar, porque Sim. já era um grupo que vinha junto há um Há um tempo, né? Mas era uma família, cara. Era uma família. Ambiente, se não foi o melhor, esteve entre os top 3 que eu trabalhei. Não é porque os caras se foram, não. Uhum. O fato de ser uma cidade mais retirada, sem muitas alternativas de... A gente Entretenimento. a gente se fechava muito entre nós. Vocês. Era um grupo muito unido. Era família mesmo. Uhum. Se reuniam entre eles, as festas que tinham entre eles, né? E o clube fazia, a cada X tempo, um churrasco e exigia a presença de esposas e filhos. Pois Né? é Então importante. isso era muito legal. Sim. Mas voltando, a gente era oitavo colocado no Campeonato Brasileiro, e isso pesava muito naquele momento. A gente vai jogar em Salvador, o Bahia joga no sábado, perde para o Londrina em casa. No domingo a gente joga contra o Vitória 11 da manhã, com alguns desfalques. Eu perco o meu volante logo no início, machucado, mais um desfalque, lesão de cruzado. Puta E merda. mesmo assim, a gente ganha o jogo do Vitória de 2-1. Quando o voo nosso era só no outro dia. Quando eu estou no hotel final da tarde, me liga o presidente do Bahia, né? Fazendo uma proposta e tal, eu encaminhei para o meu agente que eles se resolvessem lá tal. Num primeiro momento, eu passei para minha esposa, passei para os meus auxiliares que eu não sairia, não teria por que eu sair naquela condição tal. Mas era Bahia, um campeão brasileiro, uma camisa Pesada. que até então... porque eu até então, a minha carreira, eu tinha estado pouco tempo no comando do Inter. Então, a minha carreira solo, pós essa passagem pelo Inter, ela ainda não tinha estado num time de ponta do futebol de brasileiro. massa, né? E precisava mostrar para o mercado que eu tinha capacidade de trabalhar. Então, isso me movia. Claro. O Bahia me proporcionava tudo isso, além da valorização ser bastante importante. Mas ainda assim, o peso do posicionamento e do que a gente vivenciava em Chapecó Te segurava ali. me segurava. Uhum. A gente tinha um jogo na quarta-feira, esse jogo era contra o Atlético Paranaense, acaba o primeiro tempo 0-0, o segundo tempo não volta por causa de neblina, ele foi acabar na quinta. Quando eu recebi o convite, eu passei, eu não gosto de trabalhar quando a coisa é uma coisa que pode gerar algum tipo de posição que vá atrapalhar o processo do trabalho que eu estou, e eu tenho uma relação boa com o clube, e eu transmito, eu não tenho por que ficar escondendo o jogo. Eu fui e passei, olha, a situação é assim, né? A minha decisão ainda não está tomada. Eu fiz algumas
colocações para eles, né? Mas ainda vou voltar a conversar. E eles me cobravam uma posição, chegou na quinta-feira pós-jogo, o presidente do Bahia na época, o Marcelo Santana, me liga à noite e não falamos desses detalhes que estavam ainda amarrando o processo. Começamos a falar de trabalho, de projeto e tal. E daqui a pouco, conversando de projeto e tal, daqui a pouco a conversa estava tão entrosada, tão solta, cara, que parecia que tinha uma coisa que me impedia de dizer não para ele. Uhum. E se você perguntar, minha esposa está aqui, ela pode comprovar isso, mas os auxiliares da época não estão aqui. Se você pegar o telefone agora e ligar para eles, vão dizer a mesma coisa. Tanto é que eu chego em Salvador e falo que o Bahia vai subir, porque tinha uma coisa dentro de mim, que aquele sentimento que eu tive na hora com o presidente era um sentimento de que eu estava indo para subir o Bahia, que aquilo me empurrava porque, né, era um sentimento. Eu botei para fora esse sentimento, eu não guardei para mim. E a gente sobe no sábado, mesmo com derrota, em Goiânia para o Atlético Goianiense, volta no domingo de manhã, nós estamos em Guarulhos para conexão para Salvador, estamos saindo por uma porta e na outra porta também está chegando para o jogo contra o Palmeiras, na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, os diretores da Chapecoense, alguns diretores, não o Maurinho e o Cadu, que eram ligados ao futebol, que tinham viajado um dia antes, mas o Sandro Palaoro, que era o presidente, o Décio, que era o financeiro, outros ex-presidentes, até seu Davi, que era o proprietário da principal imobiliária e empresa que negociava imóveis em Chapecó, que negocia imóveis em Chapecó, que era um cara que, me recebeu assim de maneira espetacular. A gente jogava tênis 2, 3 vezes por semana em Chapecó, era num clube privado ali, quer dizer, além de me levar para o clube, me tratava assim, e eles estavam indo, que após o jogo do Palmeiras, eles entravam no avião e iam para a Colômbia. E aí, o pessoal da imprensa, que eu tinha uma relação muito boa com os setoristas, Picolé, Fernando, Douglas, entre outros ali, e a gente se cumprimentou, eles parabenizando a gente pelo acesso e a gente parabenizando a Chape pelo momento da Chape. E aí, passou... Eu não tinha me despedido quando eu saí da Chape, não tinha me despedido do Sandro, presidente. Foi o momento que eu encontrei ele, dei um abraço nele e tal. E aí, na madrugada de segunda para terça, 5 horas da manhã, toca o interfone, porque eu não costumo segurar o celular com o toque alto, ele fica sempre no vibra. Silencioso no vibra. Silencioso no vibra. E eu, desde 3 horas da manhã, minha esposa estava tentando me ligar, e aí ela me ligou para o meu auxiliar, para o André Luiz, e o André Luiz interfonou para mim. Só conseguiu me acordar às 5 horas da manhã. Que foi? A Meire está tentando conversar contigo, não está conseguindo. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, você não viu? O avião da Chape caiu. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele falou, só que ainda não tem notícia, não sabe o que aconteceu. Liga a TV, você vai ver. E aí aquilo começou. Meu amigo do céu. O desespero, um mal-estar, uma coisa. Aí de imediato eu falei com o Luciano, meu assessor de imprensa, e começou a tocar. Tocar o telefone. Por quê? Porque a conexão, sem o Caio, o último que tinha participado daquele grupo, quem era? Guto Ferreira. Guto Ferreira. E não era a imprensa brasileira ainda. Era a imprensa colombiana. Os canais de TV da Colômbia me ligando. E aí chegou uma hora, eu falei, não vou atender, Luciano.
Chegou uma hora, o Luciano falou, olha, puxa o ar, respira fundo, você vai ter que se pronunciar, cara. Você teve lá, você... E aí, num esforço, eu fui começando a responder, a participar ali, né, tentando passar alguma coisa. Aí a gente tinha uma reunião no Bahia, antes de sair de férias, não conseguimos fazer, porque junto comigo, além de mim, do André e do Alexandre, que tínhamos trabalhado juntos, saímos da Chape, eu também tinha trazido o preparador físico, que era fisiologista na Chape e era morador de Chapecó, que é o Marquinhos, que hoje é o fisiologista do Botafogo, do Rio, Marcos César. E a Chape tinha uma importância muito grande na vida pessoal dele. Imagina. Né? Ele tinha uma gratidão muito grande, tanto é que depois a Chape faz um convite para ele retornar para a Chape, e ele deixa o Bahia e retorna. Foi quando o Juninho volta a trabalhar comigo. O Juninho tinha ficado na Ponte em 2013, porque tinha recém-casado e tal, e aí o Juninho volta a trabalhar comigo. Mas, cara... Passou pela sua cabeça, tipo, poderia ter sido eu? Total. E principalmente quando as pessoas começam a falar livramento. Isso mudou sua forma de ver a vida, até? Muda. Esse ponto e o falecimento da minha mãe em 2018. Mudou muito a maneira de eu enxergar muita coisa. Porque antes era trabalho 145%, né? E as migalhas que sobrava pro envolto. E essa situação foi me fazendo enxergar que agora, pelo menos, eu consigo... Trabalho técnico é desgastante, 25, né, cara? 30% para a família. Né? Trabalho do técnico é muito desgastante, né, cara? No sentido de, tipo cara, dedicação. Nossa Senhora. É um negócio que você tem que estar por dentro o tempo todo, tem que gerindo o tempo todo, demanda o tempo todo. Daí imagina. Não, e não é só isso. Você tá, muitas vezes, presente, mas ausente. Por quê? Você tá pensando de corpo, mas a cabeça tá longe. Tá longe. E tem uma coisa... você perde um jogo, você pode recuperar o próximo. Aquele você nunca mais ganha. Mas você não ganha por quê? Por causa de uma coisa que se chama tempo. O jogo, a importância do jogo, da competição, você pode ganhar outras no lugar e pode equilibrar. Mas o crescimento dos seus filhos, a convivência com a tua família... Se isso aí foi embora, acabou. Não volta mais. Cada dia que passa e você deixou de dizer para as pessoas que estão à tua volta e que são importantes para você, eu te amo, foi um dia que você perdeu a oportunidade de dizer e de viver esse amor. Então são coisas assim que não tem preço, você tem que botar. E a pressão, você tem que ver que você vive, você tem que ver e pensar até que ponto ela vale a pena. Muito se fala sobre a condição financeira que um técnico de primeira divisão no futebol brasileiro consegue atingir. Porque se compara a salários de grandes executivos de multinacionais e o caralho, mas no fim do dia isso é muito pouco perto do que ele deixa de viver, né? Esse tipo de coisa, né, cara? Nós somos todos seres humanos, o importante pra gente, enquanto seres humanos, é muitas vezes, principalmente a nossa família, as pessoas que a gente ama. E aí? Você proporcionou tudo. Quanto vale isso pra você? Quanto vale isso? Custa isso? Quanto custa, esse cara? tempo que você perdeu? E os caras que achavam que tinha a vida inteira e caíram no avião, cara. Aí eu vou falar mais um trabalho. Mais uma coisa que te coloca para refletir.
E aí vai muito em cima de algumas mensagens de Instagram, TikTok e de livros também. Uhum. Um homem vive uma vida para ganhar dinheiro e depois, alguns anos, usando todo esse dinheiro para tentar recuperar a vida que perdeu. É. Quando eu falo de vida, eu não falo só da vivência do dia a dia, mas também da saúde. Porque junto com essa pressão, o que você absorve? Recentemente, a gente no Curitiba teve uma perda inestimável. No dia do clássico. O Júnior Chávere, o executivo. Foi o cara que me levou de volta para Curitiba. O trabalho estava redondinho, cara. Redondinho. A partir do falecimento dele, meio que as coisas Modificaram. se soltaram, ficaram mais soltas. Mas... E o impacto também, né? E do que ele morreu? Coração. Infarto. Ou Fulminante. seja, Pelo do estresse. não se sabe. É Caralho, velho. foda. Né? Que Não mostra se que a sabe, vida cara. é um sopro, né, cara? O que foi o que deixou de ser? Tá aqui hoje, amanhã a gente não sabe, cara. É. É muito Entendeu? louco isso.